Fala galera do Falando sobre Mergulho, aqui Bruno Pegoraro. Estou só aguardando o Fábio Santana aparecer por aqui. Já vamos convidá-lo. E aí, Fábio? E aí, Brunão, como vai? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, Fábio, cara. deixa eu só fazer a primeira explicação aí pra galera, né? Você já sabe o que aconteceu, mas quem eventualmente for ver não vai saber. Então vamos contar o que aconteceu. Na quinta-feira passada, dia 14, às 19 horas, nós do canal Falando sobre Mergulho convidamos o Fábio, esse que está aqui com a gente hoje, e para fazer uma live a respeito do mergulho no Rio Paraná. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que esse que vos fala é uma múmia tecnológica e esqueceu de salvar a live para poder disponibilizá-la depois no YouTube. Então, em razão disso, o Fábio gentilmente É, cedeu mais uma hora do tempo livre dele para estar aqui com a gente, para que essa oportunidade que a gente teve de conversar sobre o mergulho no Rio Paraná não se perca. Então, vamos refazer essa live. Como ela não foi uma live divulgada, ela está sendo, na verdade, uma live que já aconteceu. Então, talvez a gente não tenha muita gente participando aí. Talvez só o pessoal que eventualmente caia de paraquedas. E eu agradeço aqueles que aparecerem por aí. Mas então, é isso que aconteceu. Nós vamos refazer aquela live da quinta-feira para que a gente possa ter esse registro guardado e poder disponibilizar para as pessoas que queiram assistir no momento futuro. Então, Fábio, muito obrigado por você disponibilizar esse teu tempo e estar aqui com a gente de novo, tá? satisfação estar aqui com você, Brunão. Sempre que E, precisar, estou à disposição aí. e me perdoa por ter tomado o Imagina, teu cara. tempo mais uma vez, né? Não, não, que isso, tamo junto. Sempre Então vamos lá, lá. sempre bom falar de mergulho. Exatamente, eu também não ligo, não. Se a gente puder falar, a gente vai falando, né? Vamos falando, é isso aí. Vamos conversando. É isso aí. Então, Fábio, talvez a gente faça algumas. Aliás, eu devo fazer as perguntas mais ou menos repetidas do que a gente já fez da outra vez. De Uhum. repente, se você tiver umas fotos diferentes aí para ilustrar o que a gente falou, seria bacana. Se Ah, não tiver também aquelas, não, eu ótimo, separei alguma coisa aqui bem legal. Umas fotos do sensacional. Krause que são sensacionais quando ele veio para cá. Bem, vamos tocando, vai ser legal, vai ser legal. Combinado. Fábio, então, primeiro de tudo, né, o Fábio é meu dupla desta live de hoje. Fábio Santana, diretor, sócio, dono, não sei, da escola ProDive. Ele vai se Show do apresentar, time. ele vai se apresentar e vai falar sobre isso. Fábio, então, por favor, se apresente, suas credenciais, quanto tempo de mergulho, qual é a sua operação, fala aí. Tá, tá bom. Então, boa tarde aí todo mundo. Sou Fábio Alves Santana. Trabalho com mergulho já há alguns anos, né? Eu fiz o meu primeiro curso de mergulho em 97. Depois disso, já em 98, avançado, em 99, Dive Master, 2003, instrutor. 2004 a 2008, Bahia, como fotógrafo sub. E daí virei sócio de uma operação lá, Porto Seguro. Hoje eu sou das agências SDI, ERD e SSI. Sou auxiliar de instrutor trainer pela SSI, instrutor de PSD também. Faço parte de um time aí de instrutores de mergulho. A gente atua aqui no noroeste, norte-noroeste do Paraná, também divisa ali com o estado de São Paulo, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, toda essa região aí que está às margens do Rio Paraná. E hoje estou aqui, né, fazendo essa quarentena aí de escama seca, louco para mergulhar. Estamos todo mundo nessa, né? É impressionante. A gente que tem esse costume de estar sempre na água, essa quarentena tá complicado para nós, né? Com certeza.
E você trabalhou em outros lugares também no Nordeste, não foi, Fábio? Sim, sim. Ah, eu dei um giro lá em Porto Seguro, Arraial. É, no começo eu focava muito a foto, depois eu fui caindo para a parte de instrução e de operação. E aí, por um acaso do destino, a gente retornou para o Paraná. Eu sou paulistano, mas minha esposa é maringaense, e aí a gente acabou conhecendo o Rio Paraná. E o Rio Uhum. Paraná é sensacional. Um amigo meu me apresentou o Rio Paraná, falou: olha, agora que você voltou da Bahia, tem um ponto aqui próximo para você mergulhar se você quiser. Eu não acreditei muito, fui ver e realmente tem um mergulho É. sensacional ali. E é mesmo. Olha o mestre Josualdo entrando aí. Prazer tê-lo Ô, aqui, viu, Josual, Josualdo? grande mestre, Esse homem é satisfação. uma fera do mergulho. Fera, fera mesmo. E o Alexandre também faz operação, acho que no Rio de Janeiro, né? Acompanha a gente bastante Oh, também, um cara bacana, legal. Obrigado, viu, bacana, Alexandre? bacana, bacana. E aí, Fábio, me conta então, como é o nome da tua operadora? Eu, embora tenha falado, mas pode falar, e Tá aonde ela bom. tá, onde ela tá baseada? Tá. A empresa ela se chama ProDiver. Nós começamos em torno de 2010. 2009, eu tinha retornado da Bahia e começou a mapear os pontos de mergulho, verificar o que era aproveitável como um produto, o que não era, para fazer operações. Em 2010, a gente começou uma operação pequena no Porto Maringá, que faz parte de um município ali próximo, chama Marilena. Em 2013, nós fomos para Nova Londrina, 2015 para Porto Rico. Até hoje, nossa sede é no mesmo local em Porto Rico, onde é a nossa base operacional. De lá, nós fazemos todas as saídas, saída para check-out, saída de mergulhador já certificado. E temos também outras unidades, Maringá, Londrina e agora Moarama, recentemente, onde nós certificamos os alunos e levamos para o Rio Paraná. Jóia. E Porto Rico fica onde? Porque você fala, Porto a gente Rico, está em Porto Rico. E onde é que isso fica aí Porto Rico? o município é famoso de nome, né? Mas é um município bem pequenininho. Ele vai estar 70 quilômetros para frente de Paranavaí, para quem está saindo de Maringá, né? Divisa dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. O Rio Paraná, na verdade, de um lado da margem é Porto Rico, do outro lado já é Mato Grosso do Sul, né? Então, Uhum. ali a gente está bem no extremo, bem na pontinha ali do estado do Paraná. Joia. E quem vem de uma cidade maior como Maringá, que seria um ponto de referência mais substancial, ou até mesmo de Curitiba, quanto tempo daria dessa viagem de carro, mais ou menos? Ó, Maringá vai estar a 170 quilômetros de Porto Rico. Hum. Curitiba, Maringá, 450 quilômetros mais ou menos, então a gente vai ter essa distância aí aproximadamente. Hum. São estradas boas, não tem assim muitos problemas para chegar lá. E Maringá tem o aeroporto, né? Então Ah, sim. essa seria uma Maringá. logística legal. Joia. E me conta uma coisa, o mergulho ali em Porto Rico, ele já é considerado um mergulho de altitude? Ele é um mergulho de altitude, porém ele está abaixo da linha dos 300 metros de altitude, né? Então, é um Uhum. mergulho ali de 240 metros de altitude. Então, a gente pode considerar a tabela normal do mergulho, em A função tabela a dessa. nível do mar, então. Exato. Joia. E agora me fala lá da operação em si. Legal, Quantos pontos são? Quais são os melhores? Como que a gente bacana. chega nesse ponto? Como é que é o barco e o tempo de navegação? Conta aí essa Legal, logística até cair na água. tá bom. Então, assim, nós temos E vai hoje. mostrando, Fábio, vai mostrando as Ah, fotos aí do não, beleza. barco, a hora que a gente for falando, vai. Deixa comigo. Então, Falou. o Rio Paraná ele tem muitos pontos para se mergulhar e ao longo desses anos a gente vem filtrando o que tem de melhor ali, de concentração de cardumes e também de cenário para estar apresentando aos clientes. Mas, assim, o Rio Paraná também sofre um pouco com
os bolsões de areia eles vão mudando de lugar a cada baixa do rio, e a gente tem que ir se adaptando. Atualmente nós praticamos aí 4 pontos de mergulho, 2 pontos para mergulhadores que estão iniciando a atividade e 2 pontos ali que a gente tem como se fosse a cerejinha do bolo. São 2 pontos excelentes, são pontos de correnteza. Então nós estamos numa área do Rio Paraná que é a última área que nós temos ali de águas correntes. Então, os mergulhos que nós praticamos hoje, eles são de drift dive. Os pontos que a gente fala que são pontos para iniciante, a correnteza existe, mas é leve. É uma correnteza leve. Não que a gente consiga navegar contra a corrente, não. É leve, porém ainda não há essa possibilidade. A gente tem que fazer o driftão lá acompanhando a correnteza, né? Mas são pontos aí, esse primeiro ponto, por exemplo, o nome dele, como a gente falou na live anterior, né? Então os nomes dos pontos eles são nomes que os pescadores lá já são nomes antigos, do local lá. Então, o primeiro ponto, que seria o ponto mais indicado aí para quem está começando a atividade, está conhecendo o rio, é a Chirica. A Chirica é um drift dive de mais ou menos 1 quilômetro. Na verdade, você pode ir até além disso, mas a gente costuma fazer isso daí em torno de 1 quilômetro. 6 a 8 metros de profundidade, fundo arenoso com rocha. E ali a gente encontra várias espécies que são nativas ali, piau, piapara, dourado, pacu, enfim, a gente vai encontrar os peixes de passagem ali. E é um ponto de correnteza leve. Então, esse daí seria um ponto ideal para quem está iniciando. O segundo ponto é a lateral do fundão. Fundão, a gente já vai falar sobre ele, mas existe uma parte muito legal na lateral dele também, que é a lateral de cima, onde a gente vai ter a correnteza também moderada, profundidade aí a gente inicia o mergulho entre 3 e 4 metros de profundidade e vai estar finalizando ali em torno de 10 a 12 metros de profundidade. Também a gente tem grande concentração de cardumes ali, de curvina, de piau, de piapara, a gente encontra bastante, bem bacana. Cascudo abacaxi, arraia de água doce, a gente tem uma concentração legal aí, costumamos encontrar quase todos os mergulhos as arraias, pintado também, nessa profundidade é possível avistar. E esse também é um drift de mais ou menos 1,5 km, o tempo de fundo uma meia hora, e também é indicado para quem está iniciando, porque é um ponto que não oferece aí tanta, não demanda tanta habilidade assim, né? E aí os 2 últimos pontos são o fundão, que é o ponto que a gente mais visita, né? O fundão ele é uma fenda que se formou no fundo do rio, e essa fenda ela é bastante extensa, ela tem mais de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro de extensão, e tem 200 metros de largura na sua parte mais larga ali. Ela começa numa parte do rio ali e vai se afastando. Com isso, ela cria uma pressão da água muito grande. E aí a gente tem um driftão bem bacana, um driftão nervosão, onde as espécies, as matrizes do rio se concentram ali, né, para se abrigar naquela água corrente. E é lindo de se ver, né? Porque nesse ponto a gente atinge aí uma profundidade média de 18 metros de profundidade. Eu digo média porque, às vezes, esses bolsões de areia eles vão se movimentando. Eu já peguei o fundão com 25 metros de profundidade, já peguei com 16. Então, a parte mais profunda, né? Então, isso daí ele vai se modificando aí ao longo dos movimentos das águas e das comportas aí que nós temos. Nós temos uma comporta para cima, que é da represa Sérgio Mota, e para baixo a gente tem Itaipu, né? O lago começa em Guaíra ali. Show. E aí ali a gente vai encontrar jaús gigantes. Eu tenho aqui uma foto, coisa mais linda, do Marcelo Krause. Deixa eu colocar para vocês.
Dá uma olhada. O Marcelo veio para cá, ficou uma semana conosco só fotografando no fundo do rio e ele conseguiu dar esse clique aqui. Dá uma olhada nisso. Olha que peixe maravilhoso. Esse aqui é um jaú. Quem está na foto ali é o Alexandre, que é o meu amigo, que já foi meu sócio nessa operação. Ele que me mostrou aí as maravilhas do Rio Paraná. Então, o Krause conseguiu fazer esse clique. Então, esse tipo de peixe aqui, a gente só encontra ali, né? Que são as matrizes. Nas áreas rasas, a gente já vai encontrar aí os lambarizinhos, né? Esse daqui é o tipo de embarcação que a gente costuma utilizar em função do calado, né? E esse daqui é um outro tipo de peixe que a gente tem em grandes cardumes, que é o armal. Volta lá, normal, Fábio. Oi? Volta lá, normal. Vamos lá, aqui. O armal. Os cardumes aqui são muito grandes, né? O Bruno já conheceu lá, não sei se era para eu falar ou não, mas você já visitou. Sim, muitas vezes, algumas vezes. Deixa eu ver se eu acho mais alguma. Isso daqui é para vocês verem a visibilidade. A água é bem bacana ali. A gente atinge aí uns 10 metros de visibilidade. Isso aqui é uma ilha no meio do rio, onde a gente faz um apoiozinho nosso para sair as baterias de mergulho. Isso aqui, para vocês entenderem, esse daqui é um trechozinho do Richard Rasmussen. Ele veio fazer uma cobertura aqui da TV Paraná, para vocês verem a pressão da água. A bolha não segue diretamente para cima. Mostra aí, Fábio, o cascudo abacaxi, as arraias que a gente acha aí no rio, que você comentou, por favor. Cascudo abacaxi é o dos peixes aí do Rio Paraná que eu mais adoro. Eu acho ele maravilhoso. Ele é lindo mesmo. Essa é a nossa arraia. Nós temos aí, aqui o armal novamente. Olha o Fernando Clark de Recife. Que honra, Fernando! Nós estamos falando do mergulho aqui no Rio Paraná, viu? Aí. Muito bom. Deixa eu localizar aqui. Tá por aqui. É uma foto do Marcelo Krause. Linda demais. Eu acho lindo aquele peixe. Esse daqui é o mandi. Esse mandi aqui ele fica num ponto específico. Esse aqui é o cascudo do rio. As nossas arraias. Aqui. Esse aí. Esse peixe é o meu xodó aí do rio. Inacreditável. Que peixe ele é muito lindo. bonito mesmo. Esse daqui Olha é aí. O clique do Clark. Do Clark não, do Krause. Aqui, esse daqui é o Tavinho, era um Diving Master, trabalhava com a gente aqui na operação. E o legal é que esse cascudo abacaxi, ele vive em casal. Sempre tá os dois juntinhos aí. É muito bacana. É muito dócil também. O peixe se aproxima de nós. O Ale tinha perguntado qual é a visibilidade, Fábio. Fala aí para nós a visibilidade e a temperatura da água. Já manda essas duas informações legal. Aqui nós. Bom, a visibilidade da água, vocês estão vendo aí, a gente tem sazonalidade em função da época de chuvas. Época de seca, a gente tem uma visibilidade menor, que vai aí uns 4, 5 metros de visibilidade. E no inverno, na seca, nós ultrapassamos aos 10 metros de visibilidade. Então, para um mergulho de correnteza e água doce, é bastante agradável. A temperatura da água no inverno, em 10 anos que a gente opera, eu peguei a temperatura mais baixa, 17 graus. Sendo que o normal são 19 graus. E a temperatura mais alta, 28 graus. O rio dá uma média aí, nas outras estações do ano, de 24 a 26 graus a água. Isso tanto faz na superfície ou no fundo, porque como ele é um rio de água corrente, a temperatura fica a mesma. Quando a água está um pouquinho mais esverdeada, assim, é porque a gente tem uma profundidade maior. Tem uma época melhor para ir mergulhar? Tem. Nós temos as melhores águas aí, próximo a outubro, a setembro, outubro e novembro. Aí a gente tivemos os maiores picos aí nessa história aí de visibilidade. Show. E aí, Fábio? Olha o Lula entrando aí também. Obrigado, Lula. Nós estamos refazendo aquela live porque eu falei no começo, a múmia tecnológica que não salvou, então a gente está refazendo para poder ter isso para o futuro. Vamos ver se olha o Xande aí também. Obrigado, Xande.
E aí me conta sobre o barco que a gente estava comentando antes. Quantos mergulhadores vão? Qual é o tempo de navegação? Ó, a gente utiliza esse tipo de barco aqui, são barcos de alumínio. O rio, para a gente navegar nele, a gente não pode usar barcos com calado muito profundo. Então, esse barco é para 12 pessoas. Nós colocamos aí uns 8 mergulhadores, saímos com 2 barcos. Temos aquele ponto de apoio que é na Ilha Mineira. Então, o tempo médio aí de navegação vai dar em torno de 15 a 20 minutos, dependendo do qual localidade que a gente vai estar. E aí nós montamos a operação nessa ilha, no meio do rio, que é uma praia de água doce, onde todo mundo fica ali reunindo os equipamentos e tal. Fica um clima bem legal, bem descontraído. E de lá a gente faz as baterias para sair. Quantos mergulhadores por vez você consegue colocar na água? Nós vamos colocar aí em torno de 6 a 8 duplas, aí nós temos condições. Vai depender muito do nível de cada mergulhador e tal. Nós temos os guias para quem está iniciando, mas não colocamos muito mais do que isso, não. A ideia aqui é a gente fazer uma operação mais dedicada aí a poucos mergulhadores. Joia. E essa questão, né, dependendo do nível do mergulhador, é uma pergunta interessante que a gente precisa saber, né? Que nível de certificação você leva para o rio? E ainda, se você também leva para o rio, eventualmente, mergulhadores de batismo, alguém que queira fazer uma experiência de mergulho. Como é que funciona isso? Dá para levar um mergulhador básico? Precisa ser um mergulhador avançado? Tem que ter um número mínimo de mergulhos para cair lá no rio? Como é que funciona essa estrutura toda? Legal. Bom, normalmente, nesse ponto inicial e no outro ponto... Brunão, travou. Eu estou ouvindo, Fábio. A tua imagem aqui travou para mim. A torre travou aqui também, mas vamos conversar. Então, vamos embora, vamos com tudo. Viu? Esse ponto para iniciante, que a gente fala que é a xerica e a lateral do fundão, pode ser um mergulhador open. O ideal é que ele já tenha algum tipo de experiência. Caso ele não tenha, nós temos nossos guias, que eles vão acompanhando as duplas. O ideal é que ele tenha aí pelo menos uns 4 mergulhos depois da certificação. E os outros pontos não. Os outros pontos ali, no mínimo, acima de 10, 15 mergulhos. E a gente orienta sempre que seja um mergulhador avançado ou que tenha um curso de correnteza já. Tenha já uma boa flutuabilidade. A água corrente, ali ela tem uma força grande, né? E a gente tem alguns obstáculos, coisa que a gente já falou na anterior. Ali é um ponto grande, um ponto de pressão de pesca forte também. Então, nós, durante os meses de março a outubro, mudou agora, a pesca esportiva é liberada nesses pontos. Então, a gente tem embarcações, tem também ali uma série de petrechos de pesca embaixo d'água que são abandonados pelos pescadores, em função deles não conseguirem recolher. Então, demanda uma certa habilidade, demanda aí, mas um mergulhador avançado que tem uma boa flutuabilidade, ele pode ir fazer com o nosso time ali sem problema algum. Responde aí o Zacarias aí de novo, Fábio. A gente já falou sobre isso, mas ele perguntou se o mergulho é de altitude. A gente já falou sobre isso, mas não custa a gente repetir, né? Não, tá certo. Ó, mandar um abraço também pro Zé Murilo. Meu, abração. Meu, super gente boa. Ó, Zaca, aqui a gente está a 240 metros de altitude, então nós ainda utilizamos a tabela do nível do mar. Tá bom? Exatamente. E aonde você faz os check-outs dos seus alunos? É porque quando você dá o curso, você faz o check-out também no Rio Paraná, né?
Isso, E exatamente. aí, como é que faz se esses pontos têm correnteza e tal? Onde que você leva eles para poder fazer o check-out, esse primeiro contato verdadeiro do mergulhador com a água? Legal. Todos esses pontos que a gente falou são pontos já para mergulhadores certificados. Os checkouts que nós aplicamos, eles ficam um pouquinho mais para cima desse ponto aí. Na cidade de Rosana, São Paulo, lá a gente tem uma condição de água parada, de água abrigada, né, sem com a ausência da correnteza, para cima da usina, então na barragem lá, então lá que é a nossa sala de aula, vamos falar assim. Temos também um outro ponto que tem bem abrigadinho aqui na parte de baixo, numa rampa ali de Rosana, e ali são os pontos aonde nós costumamos aí fazer a parte do check-out. Na parte de cima, a represa ela é muito larga e muito extensa. Então, nós temos que tomar só cuidado aí com as condições de vento. Quando está ventando muito forte, dependendo do vento, não fica tão agradável ali a gente praticar esse check-out. Ali a gente tem 10 quilômetros de largura por 200 de comprimento. Então, é uma represa bastante extensa. Bem extensa. Sim. Atinge aí uns 40 metros de profundidade. Só que aí a concentração de vida é menor, o fundo é lodoso, então a gente não tem toda a graça que o Rio Paraná tem na parte de águas correntes. Ah, claro. Ali então é reservado mesmo para o ensino mesmo. A gente só faz os treinamentos lá. Saída de mergulho lá, nós não praticamos. Em função disso aí, né? Queremos ver peixe. Claro. Fábio, e toda essa condição que a gente já conversou de mergulho em drift, e o drift no Rio Paraná, ele é um drift pesado, é um drift que corre. Ali é de... E também a presença de trânsito de barcos e pesca, que você já comentou. Como é que a gente lida com isso para poder manter a segurança do mergulhador? Bom, primeiramente, nossos briefings eles são muito específicos para cada ponto, né? Cada um tem uma característica e a nossa preocupação muito grande é exatamente com isso que você falou, trânsito de embarcação e também enrosco embaixo d'água. Ao longo de todos esses anos aí, os pescadores vêm utilizando rede, vêm utilizando espinhéis, de uma maneira legalizada ou não, enfim, algum desses petrechos de pesca acabam ficando lá embaixo. Linha de varinha também acaba ficando, enfim. E isso é um obstáculo e tanto para o mergulhador, né? Então, nós sempre fazemos esse briefing com as dicas desse ponto, o que fazer, o que não fazer. Também exigimos o uso de carretilha deckmaker e faca, né? Faca e lanterna para o ponto mais profundo, onde a luz ainda não chega muito bem, para a gente localizar a dupla. E aí sempre a gente vai acompanhar quem está meio que iniciando aí na atividade, né? O trânsito de embarcação, ali a gente tem um ponto que é mais profundo, esse do fundão. Então, o trânsito é bastante grande ali. E aí que a indicação nossa é sempre, na parada de segurança, nós vamos mais próximo à margem, numa área mais rasa, onde quase não temos esse trânsito de embarcação. E aí nós fazemos a parada de segurança já com deco na superfície, para nossa embarcação de apoio já se aproximar e já fazer aí a recolha dos mergulhadores. Então, a habilidade de soltar a decomarker é obrigatória. Com certeza, com certeza. Todo mundo tem que utilizar dele aqui para sinalizar na superfície. É claro, mergulhadores. Tem que se virar. Aprendam a soltar a decomarker, né? Exatamente. E já aconteceu algum acidente? Assim, como foi, se aconteceu, como se lidou com isso? Como é que foi isso? Não, assim, pequenos acidentes até uma ou outra vez ocorreram. Acidentes assim com algum problema mais sério nunca, graças a Deus, nesses 10 anos. Mas um acidente que eu sempre comento aí, que é o do Marco,
que é um mergulhador avançado na AUI, veio mergulhar conosco, e eu sempre falo nos meus cursos Open desse caso, né? A gente estava no fundão, mais ou menos com uns 20 minutos de tempo de fundo já quase se preparando para retornar para a superfície. Ele estava com outra pessoa de dupla e eu com mais uma outra pessoa de dupla. A gente estava as duas duplas descendo. A hora que eu olho para o Marcos, ele com a máscara na frente dele, flutuando, ele tentando pegar. Daí eu chamei o dupla dele. Enfim, nós já chegamos para auxiliá-lo. Ele desalagou a máscara dele e quis seguir ali o mergulho. Nós ficamos meio sem entender. E ele falou, não, estou tranquilo, vamos embora. Então, acidente desse tipo aí ocorreu sim, mas outros acidentes sérios aí, com problemas. Isso é um mero incidente, né? Não é um acidente. Eu conto isso daí porque, para dar o exemplo para quem está começando, a importância de saber desalagar uma máscara, a importância de você manter a calma, olhar a situação, pensar, respirar e aí agir. O objetivo da minha pergunta era que você realmente comentasse sobre isso, de que o mergulho no rio, em que pese algumas diferenças de segurança em relação ao mergulho no mar ou em algum lugar que não há trânsito de barco, ele é, sim, uma atividade segura, né? Sim, com certeza. A diferença grande aí a gente não tem um ponto isolado, como no mar, a gente coloca as boias e as bandeiras e ali está isolado. Aqui, como é um mergulho de drift, um mergulho extenso, não tem como essa área não fica isolada, e aí nós trabalhamos a sinalização de superfície para daí sim o mergulhador ter aí um retorno com segurança, né? Boa. E agora, eu queria que você falasse, não sei, às vezes a gente tem um pouco de receio de falar dessas coisas, mas é importante falar. Queria que você falasse de quanto custa essa operação toda, quanto custa para a pessoa que quer ir mergulhar no Rio Paraná, quanto ela vai gastar. É importante. E se há a possibilidade de nitrox ou não, e se sim, qual é o acréscimo de preço, enfim. Legal. Nossas operações aqui têm um valor de R$250 e nesse valor já está incluso o cilindro, são 2 cilindros, né? Lastro, a embarcação e um lanche leve. A mortadela famosa do tio Biba, né? Refrigerante, suco, água. Então, nós nos encontramos todos os sábados na sede, na Prodiver. Da sede você já enxerga o rio, 1,5 km, 2 quadras do rio, e de lá nós saímos, levamos a embarcação para a rampa e aí começamos o deslocamento. O retorno, mais ou menos umas 2, 3 horas da tarde, depende do dia, depende do tamanho da turma, né? Mas mais ou menos isso aí para fazer uma operação tranquila, sem muita correria, né? Nós temos nitrox. Cobramos uma taxa adicional de R$30 por cilindro, nitrox até 40%. Claro. Nós praticamos. Aqui a nossa profundidade máxima aí vai ser 18 metros de profundidade. Joia. E então, agora eu queria passar por um outro tema, que foi o tema que gerou mais conversa né? no nosso último live. Porque é uma atividade sensacional, todo mundo que participa adora. O Fábio é conhecido em muitas dessas cidades da região do Rio Paraná por conta deste evento, que é o Rio Livre. Fábio, fala para nós do Rio Livre. Como é que ele acontece? Qual é o objetivo? Onde ele acontece? Como é a logística? Quem está envolvido? Fala tudo do Rio Livre. Tá bom, deixa eu... O Rio Livre, nós sempre tivemos essa vontade, né, de estar retirando esses petrechos de pesca do fundo do rio, porque o rio é muito bonito. Quem não é mergulhador e frequenta a região até tem essa impressão de que ali está tudo muito preservado, está tudo muito limpinho. Mas para quem é mergulhador, visita a região, sabe, começa a encontrar ali, como eu falei, esses petrechos de pesca abandonados.
E aí, em 2017, o Alexandre ainda era meu sócio na operação, né? E nós tivemos essa ideia, falou, pô, vamos criar um evento para os nossos alunos aqui e a gente começar a envolver eles com a limpeza subaquática. E deu muito certo, né? Nós fomos para o ICMBio, o Eric, o Pablo lá, pô, nos receberam de braços abertos. Onde nós mergulhamos é uma unidade de conservação, é a área de proteção ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná. Quem faz a gestão é o ICMBio. E o chefe da APA na época era o Eric Xavier. E ele me mostrou lá e falou, cara, eu tinha isso aqui no meu plano de negócio, fazer uma execução dessa aí. E aí, em 2017, nós começamos. Hoje a gente está com 4 para 5 etapas. Já tiramos mais de 2 toneladas de resíduos do fundo do rio. E essas etapas, elas ocorrem na época que a pesca está fechada. Então, ela tem início ali entre outubro e novembro. E essas 5 etapas são em várias partes do rio. Então, nós vamos fazendo uma varredura subaquática ali naqueles pontos. Nós envolvemos 50 mergulhadores por etapa. Ao longo do dia, saindo baterias para fazer a coleta desses resíduos, né? E normalmente, aí, em volume, a gente consegue aí, um volume grande, em torno de 2 caçambas de lixo a gente retira. Só em Rosana, a última etapa foi 26 pneus de dentro da Mostra água. as fotos aí, Fábio. Deixa eu mostrar aqui. E Da aí, então, galera. Ó, isso aqui é parte de equipamentos aí da logística. O pessoal sempre tem uma área ali para ficar tirando as fotos. Aqui também, ó, dá uma olhada aqui na quantidade de resíduos que a gente recolhe. E aí fica bem organizado no dia. A gente tem um staff só para organizar o evento. Tem várias embarcações fazendo as baterias. Os mergulhadores todos vestem a camisa aí, porque é um evento muito legal. É muito, muito bacana aí poder contribuir. A quantidade de chumbo que a gente retira de dentro da água. Isso daqui é um metal pesado que polui. E a gente tem vários pontos ali que a gente tem essas quantidades aí. Então, assim, é um evento bem bacana e que une, né, toda a população. Na localidade, a gente envolve a prefeitura, as forças todas, como o Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, o ICMBio, o Instituto Ambiental do Paraná, todos eles. Parece que a bruxa tá solta nas lives com o Fábio. O meu Wi-Fi caiu na hora que ele tava falando sobre... Então nós vamos continuar aqui. Ô, Fábio, a bruxa tá solta aqui, tá solta. Cara. O meu Wi-Fi simplesmente caiu. Que saco, cara. Não, que pena. Mas agora eu salvei a primeira parte. Beleza. Ela tá lá. Então beleza. Ela tá lá. Então eu vou pegar, vamos botar as duas juntas e a gente continua. E aí você estava falando que reúne o CMBio e tudo mais. Foi bem aí que o meu Wi-Fi caiu. Caiu, tá. Não, então é isso. Nós fazemos a união das autoridades todas e a união dos mergulhadores em prol desse evento aí. É bem bacana. Nós limitamos 50 vagas por etapa. E assim, a adesão é muito legal. Isso daí é uma questão logística. No futuro a gente pode até repensar. Até então a gente tem feito assim. Mas é muito bacana. Todo mundo se unindo em prol da limpeza subaquática aí. Quem participa é ICMBio, Instituto Ambiental do Paraná, todas as prefeituras, Polícia Ambiental. E aí nós temos ali para o mergulhador um kitzinho que ele ganha, camiseta e outros brindes. Tem alimentação o dia todo, não paga os mergulhos, tudo custeado em função desse
como que fala Um isso? voluntariado. Voluntariado aí, boa, obrigado. Então, duas perguntas sobre isso. A inscrição, ela é gratuita para os mergulhadores, é isso? E a Gratuito. segunda pergunta são só mergulhadores autônomos ou mergulhadores livres também estão convidados e envolvidos? Bem lembrado, obrigado. Nós temos um time de mergulhadores autônomos, certificados e divididos ali em 3 níveis. Nós dividimos os iniciantes para regiões mais tranquilas, dividimos os avançados e os de resgate. Os de resgate normalmente lideram as baterias dos avançados. O Corpo de Bombeiros participa, dando uma força bem legal também. Agora, o mergulhador de apneia também, nós temos essa segmentação, onde ele vai fazer a varredura nas praias daquela região do Rio. O Rio Paraná aqui, para quem não conhece, nós temos muitas ilhas e muitas praias, onde os turistas frequentam, como o litoral. Né? Só não tem onda, mas tem água clarinha e tem água quente, né? E a areia é fininha, igual do mar. Enfim, ali então tem trânsito de embarcações, tem pessoas consumindo ali alimentos e bebidas e sempre acabam deixando aí cair algum resíduo. E aí esse time da apneia vai fazer aí a coleta nessa região. Também trabalha bem legal isso aí. E, assim, nessa atividade toda, recolhe-se esse lixo. E esse lixo é feito o quê? Ele tem alguma destinação útil? Tem. Ele se reverte em algum benefício para o município, para o mergulho ou para a atividade? Como é que funciona tudo isso? Ó, essa foto aqui ilustra um pouco. Esse daqui é uma pré-seleção que nós fazemos. Então a gente divide ali em plástico, metal e vai fazendo essa seleção. O ICMBio se encarrega por estar fazendo toda essa contagem, essa seleção do material. E os resíduos todos, quem fica responsável pela recolha, pela coleta, é o município daquela localidade. Então, nós temos etapas no município de Rosana, de Marilena, que é o Porto Maringá, do São Pedro do Paraná, que é o Porto São José, Porto Rico, e agora a gente vai estar abrindo os 2 novos pontos, como eu falei na anterior, que vai ser o Porto Figueira e Porto Camargo, que é uma região um pouquinho mais para baixo do rio ali, que também demanda uma atenção grande. O que é de resíduo que a prefeitura tem condições de reaproveitar, ele é reaproveitado ou é revendido. Por exemplo, nós recolhemos 2 carretilhas de pesca esportiva muito boas, num estado muito bom no último Rio Livre de Porto Rico, com valor estimado entre 2 e 3 mil reais. E aí isso é doado para a prefeitura, tem até uma pessoa que faz a manutenção nisso aí, e eles fazem a venda e isso vem para recursos para a educação do município. Ah, que legal. É muito bom isso, né? As palestras do ICMBio, a gente reúne a comunidade e faz a orientação de todo o pessoal. E temos já data para o próximo evento do Rio Livre? Como é que está aí essa organização toda? A gente está ainda nessa fase de planejamento, pontuando ali algumas coisas que a gente quer melhorar para esse ano, e principalmente as datas, né? Então, por enquanto, discutindo muito com o ICMBio o que nós podemos fazer aí, né? Mas, a princípio, a partir de outubro, vamos começar nossas etapas aí. Data específica ainda não. Mas já está no forno, está no forno. Está no forno? Tá. Fábio, agora a gente já arrumando para a nossa saída. Okay. Eu queria que você contasse para nós o que nós temos aí de novidade que nós podemos esperar aí para o mergulho no Rio Paraná, se é que temos alguma em vista. Sim. E que você depois deixasse teu contato para quem quiser te procurar para poder mergulhar no Rio Paraná. Pô, legal, obrigado. Bom, nós ali estamos ampliando um pouquinho essa base
nossa na beira, na margem do rio, e agora a gente está ampliando para Rosana também, onde é a nossa base de check-out. Alguns pontos ali na região para mergulhadores certificados já. Nós temos ali hoje, a gente não visita tanto em função dali de preparar para check-out, e agora nós vamos começar a utilizar esses pontos aí. Alguns com grande concentração de arraias de água doce, bem legal mesmo. Embarcação nova está chegando aí também, maior, para a gente poder caminhar dentro dela aí. E os nossos contatos, nosso site é prodiver.com.br, Facebook, nossa fanpage, facebook.com/Escola Prodiver. Nós temos o Rio Livre no Facebook também, que é o .com/Projeto Rio Livre. Ali no Instagram nós temos o @ProdiverBrasil e o @Projeto Rio Livre. Estamos à disposição de vocês e gostaríamos muito aí receber todos os mergulhadores aí da comunidade. E com certeza. Vou falar, vão se surpreender aqui com essa correnteza e com essa visibilidade da água aqui. Com certeza. Enfim, eu já estive aí no Rio Paraná mergulhando algumas vezes. Sim, é um mergulho sensacional. É um mergulho que a temperatura contribui. A vida aí embaixo é farta. Então, é um mergulho. Você tinha comentado, Fábio, dessa vez você não comentou, mas eu vou comentar. Isso, manda abraço. Todo mergulhador, a hora que faz o primeiro mergulho e sobe, ele sai com aquela cara de surpresa. E é verdade, foi exatamente... eu me lembro perfeitamente a hora que eu subi no primeiro mergulho que eu fiz no Rio Paraná, era de uma excitação, de uma adrenalina diferente de qualquer outra experiência que eu tive antes. Então, quem tiver a oportunidade, vá conhecer o mergulho no Rio Paraná, que é um negócio maravilhoso. Muito bom, Bruno. É isso aí mesmo. Já tive presença aí de alguns mergulhadores que têm uma grande gama de pontos aí no currículo, né? E pessoas que se surpreenderam demais. E assim, é o que falou, tira a cabeça da linha d'água e fala, cara, é tudo isso aí mesmo, gente. Pô, é muito legal, muito bacana. É sensacional. Fábio, muito obrigado pelo seu tempo pela segunda vez. Estou sempre à disposição. Eu vou agora salvar, com certeza, essa. Botãozinho ali. Quero agradecer a primeira-dama, a Regiane, que teve que te disponibilizar para eu poder tê-lo aqui de novo. Obrigado por todos, obrigado a Prodiver. E estaremos juntos aí na sequência de novo. Fabião. Legal. Valeu, Bruno. Sensacional. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço para todos. Valeu.